E uma das grandes questões assim da formação da afetividade e que vai fazer com que os nossos filhos sejam crianças seguras, crianças confiantes de si, crianças capazes de agir no mundo de forma plena, né? Que eles consigam se formar bem a sua personalidade, é justamente a educação da afetividade e que começa com eles tendo um sentido de pertença, um sentido biográfico. Isso é demasiadamente importante. Então, como que a gente forma a afetividade dos nossos filhos? Não adianta você querer pensar em formação da sexualidade, em formação da inteligência, em formação da vontade. Nada disso se você não forma primeiro a afetividade do seu filho. Ou seja, ele precisa conseguir, antes de qualquer coisa nesse mundo, antes de socialização na escola, de se relacionar com um amiguinho, antes de qualquer coisa nessa vida, ele precisa conseguir saber quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai e o quanto ele vale. Isso é a coisa mais importante. Os nossos filhos precisam saber que eles valem algo. Então, a grande coisa que uma mãe pode fazer, que uma mulher pode fazer na vida da humanidade, na vida de cada um dos seres humanos, é mostrar para eles o quanto eles valem. E só uma mulher pode fazer isso com um ser humano. Só a mãe pode fazer isso com um ser humano. Então, quando a gente vê o nosso positivo, quando a gente engravida, a gente começa a mostrar para o mundo, calma aí, esse ser que está aqui dentro da minha barriga, só eu sei que ele está aqui. Só eu sei que ele está vivo através dos meus enjoos, através da mudança no meu corpo, através da mudança da minha mente. Só eu sei. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Só eu sei. Nem o meu marido sabe. Ele sabe pelo que eu conto. Mas só a gente vive isso. Então, se nós que estamos vivendo isso e que estamos com um ser humano dentro do nosso ventre, se a gente não é capaz de protegê-lo desde o início e de dar a vida por ele, ninguém mais dará. Então, a gente tem que conseguir entender essa realidade. E é sobre isso que é a maternidade. É sobre mostrar ao ser humano o valor que ele tem. Ele vale muito desde o momento em que ele existe. E só uma mãe pode fazer isso desde o início da vida humana, ninguém mais. Nem o pai da criança pode fazer isso, só nós podemos fazer isso. Então a gente mostra para cada um dos seres humanos, as mães mostram para cada um dos seres humanos o quanto eles valem. E quando a gente sabe o quanto a gente vale, a gente se relaciona com as pessoas de forma diferente. A gente age no mundo de forma diferente. Vocês sabem, grandes problemas psicológicos existem por ter a dúvida do quanto eu valho. Do quanto de fato a minha vida vale algo. De se de fato vale a pena eu estar nesse mundo. Então a formação da afetividade passa primeiro por eu entender o quanto eu valho. E só a minha mãe pode fazer isso por mim. É claro que a família vai fazer isso, né? O pai vai fazer isso também. Não é só a mãe que tem essa responsabilidade. Mas a gente começa essa responsabilidade. Se nós não vivemos bem a nossa maternidade, os maridos não conseguirão viver bem a sua paternidade. Eles só conseguem perceber o valor da maternidade, o quanto eles também precisam proteger essa criança, se nós protegemos primeiro. Então, o que é a formação da afetividade? Para essa criança, para cada um dos seres humanos, eles perceberem o quanto eles valem. Eu valho o consumo da minha mãe. Alguém se consumiu para que eu estivesse aqui. Alguém consumiu a sua saúde. Alguém consumiu suas vitaminas, os seus oligoelementos, a sua inteligência emocional, a sua preocupação.
Alguém consumiu o seu tempo para que eu existisse no mundo. Entende? Então isso é o início, é o mínimo que um ser humano precisa para que ele consiga saber o quanto ele vale. Ou seja, alguém não se arrependeu da minha existência. Eu vim ao mundo porque alguém me amou do início, porque alguém me protegeu desde o início, para que eu estivesse no mundo. Você entende? Isso a gente vai ver um pouquinho pra frente, as consequências que isso dão na vida de um ser humano. São consequências assim para uma vida inteira. Então, se uma mãe não é capaz de mostrar para essa criança o quanto ele vale, o quanto ela não se arrepende de ter se consumido para que ele estivesse na existência, o quanto ela não se arrepende das cicatrizes que ela tem no corpo dela para que esse ser humano viesse à existência, o quanto ela não se arrepende de ter perdido o seu tempo, perdido o seu sono, consumido o seu corpo, suas energias, perdido o seu tempo de oração por aquela criança, as suas preocupações com um mundo melhor, para que aquela criança vivesse num mundo melhor. Isso é propriamente feminino. Isso é propriamente uma característica própria da mulher. Nós somos chamadas a fazer isso. Nós somos chamadas a mostrar para o ser humano o quanto ele vale. E ele vale o que eu sou capaz de me consumir por ele. Fui eu que te protegi desde o início. Fui eu que, quando você nasceu, te amamentou. Se eu não tivesse feito isso, você teria morrido. Se eu não tivesse acordado nas madrugadas, se eu não tivesse trocado a sua fralda, se eu não tivesse tratado a sua doença, se eu não tivesse prestado atenção na sua febre, cuidado para que você não se machucasse demasiado, para que você não se afogasse numa piscina, se eu não tivesse feito isso, você não estaria aqui, criatura. E eu queria te dizer, eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo. Eu amo isso. E aí, quando a gente consegue passar isso nos nossos filhos, eles, caramba, minha mãe fez isso por mim. E ela não fez isso reclamando. Ela não fez isso se achando uma coitada. Ela não fez isso, ai meu Deus, que coisa horrível. Ai, como é cansativo. Olha, nossa, como é cansativo eu largar a minha carreira. Ô, minha querida, se você não consegue mostrar pro seu filho o quanto ele vale, eu tenho, assim, coitados. Entende? Quantas e quantos adolescentes estão tirando sua própria vida, estão acabando com a sua própria vida porque eles não têm uma afetividade bem formada, eles não sabem porque eles estão no mundo. Eles estão diante de adultos que eles não querem seguir. Eles não querem, eles não admiram. Admirar uma pessoa que passa reclamando de algo que é intrínseco dela, que ela teve a graça de carregar um bebê no ventre, a mim, e que se não fosse a mãe dela, ela não existiria. É esse tipo de adulto, é essa mãe de verdade que ela quer que eu admire. Sabe o que acontece com isso? A sua autoridade vai para o beleléu. Sabe por quê? A autoridade não é você mandar e ser autoritária, entende? Fazer com que, nessa casa se faz o que eu mando. Não, minha querida. A autoridade não é isso, não. A autoridade é simplesmente você ser um holofote para a inteligência do seu filho, para a vontade do seu filho, para os sentidos do seu filho. Ele fala, eu quero seguir o que essa mulher faz. Essa mulher, ela tem valores. Essa mulher, ela não reclama por nada. Essa mulher, ela não se importa de se consumir por mim. Essa mulher não se importa de consumir o seu tempo. Essa mulher tem valores fortes. Ela é alguém. Ela se permitiu se transformar e não ficar só na reclamação, na avareza, na inveja, na soberba, no ai meu Deus, ai coitada de mim, ai tão difícil.